a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Pega a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 93, versículo 1. Salmos 93, versículo 1. Está escrito assim: O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Amém? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, meu Deus, para louvarmos e exaltarmos o seu nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te consagrar essa live desta noite, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa falar nos nossos corações, meu Pai. Senhor, que o Senhor possa estar firme na nossa mente, meu Pai, no nosso espírito. Senhor, que nós possamos saber o que estamos fazendo, meu Deus. Senhor, que nós possamos fazer o certo sempre, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Digno o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, Senhor, graças te damos nesta noite, aleluia. Como é bom poder adorar ao Senhor, que é digno de louvores, de honras, de glória, de adoração.
Ó Santo de Israel, receba a adoração hoje, Senhor. Receba o nosso louvor, o nosso clamor, em nome de Jesus, e seja conosco. Seja conosco, Senhor. Estamos aqui para bendizer o Teu nome, para Te adorar, para dizer que só Tu és Deus sobre a nossa vida, só Tu és Deus sobre a cidade de Iturama, só Tu és Deus sobre o estado de Minas Gerais, só Tu és Deus sobre esse Brasil. Nós proclamamos que o Brasil é do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Graças Te damos por tudo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, Santo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que damos graças ao único Deus. Aleluia. Damos graças ao único soberano. Com a criação eu canto. Aleluia. Louvores ao Rei dos Reis. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Adoramos, exaltamos o nome santo do Senhor, que é único. Aleluia. Ele que está acima de todas as coisas. A partir dele tudo se fez. Aleluia. Seu nome é proclamado desde as alturas. Aleluia. Santo é o Senhor que vive e vive eternamente, aleluia. O único que tem salvação, aleluia. O único que tem vida eterna, aleluia. Damos graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, aleluia. Boa noite, a paz seja convosco. Depois da mensagem nós vamos adorar a Deus com mais um hino ainda. Fique aí, você vai adorar conosco ainda. Pega a sua Bíblia, você que tem a Bíblia, pega aí na sua mão, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 13, ou seja, os versículos 12 e 13, tá bom? A mensagem de hoje tem o título Quando Tudo Perde o Sentido. Esse é o título da mensagem de hoje. Quando tudo perde o sentido. Aleluia. Vamos ler a palavra? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Aleluia. Bem, essa é a mensagem de hoje, em Gênesis, né? A mensagem é tão interessante, né? Fala lá de Noé, não é isso? Fala da época de Noé, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? A cada momento, e ela se torna contemporânea. Então veja bem, quando tudo perde o sentido. Nós lemos aqui na palavra, em Gênesis, que Deus olhou para a terra e viu que tudo estava perdendo sentido. Ou seja, tudo estava saindo do seu propósito. Tudo estava saindo daquilo que foi planejado. E Deus olha e vê tudo o contrário. Deus entristeceu naquela hora. E Deus disse a Noé: eu vou acabar com toda a carne na terra. Eu vou acabar com tudo, porque tudo está ao contrário daquilo que eu planejei, daquilo que eu sonhei. Então veja bem, amados, quando tudo perde o sentido. Para Deus, o seu plano maravilhoso, o seu grandioso plano estava sendo perdido pela violência, pelo pecado, pelo desvio de conduta, desvio de caráter do seu povo.
Então Deus, ele olha para a terra, ele entristece e diz: vou desfazer a terra com toda a carne. Então veja bem, amados, quando tudo perde o sentido, o amor esfria, não é isso? Quando um namoro perde o sentido, o sentimento esfria, ele acaba. Quando o casamento perde o sentido, o casamento acaba. Quando tudo perde o sentido, o conceito de família deixa de ser importante, deixa de existir, porque tudo perdeu sentido. Então veja que aí vem a separação do casal. O casamento perdeu o sentido, aí vem a separação do casal. É consertar um erro com outro erro. A separação de um casal é tentar consertar um erro. A pessoa vai tentar consertar um erro com outro erro. Por quê, pastor? Porque a separação, ela já está sendo proposta porque algo está errado. Algo deu errado. E aquele casamento, aquele relacionamento, deixou de ter sentido. Perdeu o sentido. Um erro foi cometido. Agora vem a separação, que será um outro erro a ser cometido. Mas por que um outro erro, pastor? Porque a separação, ela só traz, na verdade, descontentamento. Ela só traz a desgraça para a vida das duas pessoas ou daquela família. Então, veja bem, quando um casamento acaba, os filhos vão sofrer as consequências. Eles não tinham nada a ver com isso, mas vão pagar. Vão sofrer as consequências daquela separação. Quando o casamento acaba, quando o casal resolve separar, vem outras questões. Outras questões. Por quê? A primeira coisa que eu coloco em evidência: não consertou aqui, vai continuar a vida e lá na frente vai dar problema de novo. Por quê? Porque não consertou aqui. Quando você comete um erro aqui, você tem que consertar aqui. Não adianta seguir em frente, porque aquele erro vai causar um novo erro, na mesma ordem. Então veja bem, nós vemos que muitas pessoas já se casaram por várias vezes. Tem pessoa que já casou 10 vezes. Mas por que isso? Não consertou lá no primeiro erro. Continuou cometendo o mesmo erro. Então veja bem, nós não podemos de maneira alguma tentar consertar um erro com outro erro. O casamento perdeu o sentido. Se perdeu, tem como achar. Se perdeu, tem como achar. Então, vamos lá. Nós sabemos que isso acontece no dia a dia. Nós sabemos que casais separam no dia a dia. Mas nós sabemos também que tem casais que buscam consertar, ver onde errou e retomar a sua caminhada. Agora, o que mais vemos acontecer é pessoas se separando e não olhando para o lado dos filhos. Quer saber de si mesmo, quer resolver o seu problema. Eu quero resolver o meu problema, filho que se exploda. Então veja bem, você cometeu esse erro? Conversa com seus filhos. Pergunte o que eles acham. Então veja bem, eu quero separar da minha esposa, aí eu vou e separo, não quero saber como vão ficar as coisas. Como vai ser a vida dos meus filhos dali para frente. Não, eu não quero saber, porque eu tenho que resolver o meu problema.
Ah, pastor, mas o senhor está dizendo então que um casal deve continuar junto por causa dos filhos? Não fizesse os filhos. Ninguém quis vir aqui por si mesmo. Foi um pai e uma mãe que trouxe. Você já viu uma criança chegar e pá, veio porque ela quis vir? Assume as responsabilidades. Você jurou até a morte. Cadê você? Cadê você que fez aquele juramento? Ah, pastor, mas o casamento perdeu o sentido. Se vira. Seja responsável. Então veja uma coisa. Quando tudo perde o sentido, a pessoa ela vai buscar refúgio. Ela vai buscar refúgio na separação. Ela vai buscar refúgio nas drogas. Vai buscar refúgio no álcool, na bebida forte. Vai buscar refúgio no cigarro. Vai buscar refúgio naqueles amigos indesejáveis. É assim que funciona. Por quê? Porque tudo perdeu sentido. Então veja bem, amados, nós precisamos olhar para essas questões tão óbvias, né? Que estão aí latentes no nosso meio. A vida deixa de ter significado. Por quê? Porque tudo perdeu sentido. Amados, quando tudo perde o sentido, a vida deixa de ser tão importante para a pessoa. A pessoa já não dá aquele valor tão importante para a vida, aquele valor tão elevado para a vida. Não, nada disso. Perdeu o sentido. Então veja bem, nós sabemos que pode acontecer de algo perder o sentido, mas nós precisamos buscar uma forma de retomar o sentido das coisas. Quando a pessoa está perdendo o sentido vamos dizer assim, da sua mente, perdendo o sentido da sua sabedoria, da sua inteligência, ela corre e vai buscar o quê? Um médico, um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo, porque ela está interessada em consertar, ela está interessada em restaurar aquela situação, em resolver aquela situação. Então, veja bem, nós precisamos também, em todas as áreas, ter a visão de buscar restaurar aquilo que perdeu o sentido. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 5 diz: quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Nós vemos aqui uma história que você conhece. O rei Saul. O rei Saul, ele perdeu toda a família. Ele perdeu seus filhos. Os filisteus chegaram e mataram toda a sua família. E a vida começou a perder o sentido para Saul. Ele já não tinha o seu bem maior, que era a sua família, esposa, filhos, netos, ele não tinha mais. Então a vida começou a perder o sentido para Saul, ao ponto de ele tirar sua vida. Quando ele olha para o inimigo, ele vê que não vale a pena mais viver. Quando ele olha para o inimigo, ele vê que tudo perdeu sentido. Ele vai e se lança sobre a sua espada e ele morre. Mas o que nós lemos aqui? Que o seu escudeiro, o seu fiel escudeiro, o seu aliançado, o seu companheiro, quando vê aquela cena, percebeu também que tudo para ele perdeu sentido. Por quê? Porque o seu aliançado, o seu Senhor, agora está morto. Tudo perdeu sentido para aquele escudeiro. Por quê? Porque ele também perdeu a família. Ele perdeu agora o seu Senhor. Ele perdeu o seu aliançado maior.
Ele perdeu o seu rei. Então ele olha ao redor e vê que nada mais faz sentido. E ele retira a sua vida. Ele suicida também. Agora veja bem, amados, quando tudo perde o sentido, o ser humano acredita que o fim é a solução. É assim que funciona. Quando tudo perde o sentido, o ser humano ele tem aquilo no coração, que o fim é a solução. Se a vida perdeu o sentido para a pessoa, ele já começa a sentir que se ele suicidar, se ele morrer, resolve. Ele já começa a olhar para o fim como algo que é remediável, como algo que vai resolver o seu problema. Aqui nós vemos algo interessante. Pessoas que estão na depressão, a depressão profunda, estão naquela angústia terrível. A vida para aquelas pessoas já perdeu sentido. Passear, ir tomar um sorvete, ir numa sorveteria, ir a uma praça, ir à igreja, tudo já perdeu sentido e aquela pessoa pensa somente no fim, ela pensa somente em tirar a sua vida, porque tudo perdeu sentido. Aleluia. Quando tudo perde o sentido, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que o melhor é desistir de tudo. Eu creio que você já passou por isso alguma vez. Quando algo perde o sentido para você, vem aquele sentimento de desistência. Eu vou deixar, eu vou sair fora, eu desisto dessa situação, eu desisto desse projeto. Às vezes a pessoa está fazendo uma faculdade, está tão empolgada, está naquela empolgação total, eu vou ser um médico, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um advogado, e de repente, num dado momento, tudo aquilo perde o sentido, e a pessoa já pensa no quê? Vou desistir dessa faculdade, vou desistir desse curso, e ali tudo se acaba. E a pessoa se torna mais um derrotado sobre a face desta terra. Veja bem, amado, isso é tão sério, que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, tudo perdeu sentido para os discípulos. Tudo perdeu sentido para eles. O evangelho, a proclamação do evangelho perdeu sentido para eles. A causa da salvação perdeu sentido para eles. Pastor, mas o senhor está falando isso por quê? Porque eles desistiram daquela jornada, desistiram daquela caminhada e voltaram a fazer o que faziam antes. Por quê? Porque sem Jesus tudo perdeu sentido para eles. Jesus está morto agora. Ele não está com a gente. Então tudo perdeu sentido. Os discípulos pensavam assim: amados, quando o servir a Deus perde o sentido, a pessoa começa a criar obstáculos, dificuldades para sair da presença de Deus, para sair da igreja. A pessoa, ela está empolgada na igreja, ela está servindo a Deus, jejuando, fazendo campanhas de oração, e num dado momento, o diabo dá um toque naquela pessoa e para ela a igreja perdeu o sentido, o servir a Deus perdeu o sentido, e essa pessoa começa a levantar algumas questões, porque ela precisa se justificar. Ela vai sair da igreja. Com essa pandemia, aleluia, você às vezes não percebeu, e você não percebe e não sabe, que milhões de pessoas não voltarão mais para a igreja. Pessoas que já estavam nessas condições, criando obstáculos para não irem mais para a presença de Deus, para não ir mais à igreja. Com a pandemia, não volta mais.
Eu tenho visto muitas pessoas abandonando a fé. E quando a gente vai conversar com aquela pessoa ela está passando por isso. Algo perdeu sentido para ela, por isso ela não quer servir mais a Deus. Você quer ver algo que acontece todo dia no meio dos crentes? Você quer ver? O marido e a esposa têm um desentendimento. Qual é a primeira palavra que um diz para o outro? Eu não vou mais para a igreja. Agora eu te pergunto, o que a igreja tem a ver com isso? A igreja não estava no meio da encrenca deles. Não foi a igreja que causou o desentendimento deles. Mas qual é a primeira situação? Então eu não vou mais para a igreja. Você vai sozinho. Algo está perdendo sentido. E aí vem a justificação. Então isso eu vejo acontecer o tempo todo. Quando tudo perde o sentido, meu irmão, minha irmã, nós tentamos consertar um erro usando outro erro. Então eu quero falar com você agora sobre Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele tinha tudo para fazer tudo certo, mas ele escolheu fazer o errado. Então veja bem, ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Ele vai e trai a confiança do seu mestre. Ou seja, ele negociou a prisão do seu mestre. Ele entregou o seu mestre à prisão. Tá, aqui está um grande erro. Ele cometeu um grande erro. Mas onde ele tenta consertar um erro com outro erro? Quando ele suicida. Ele tinha tudo para consertar. Ele traiu o mestre? Sim, ele traiu. Mas ele poderia, no seu arrependimento, ao invés de dar cabo da sua vida, ele deveria procurar consertar diante de Deus. Mas como ele já tinha cometido um erro, e esse erro estava diante do diabo, estava nas mãos de Satanás, Satanás usou aquele mesmo erro para que ele cometesse mais um erro e entregasse a sua alma a ele, entregasse a sua vida a ele. Entregou Jesus e suicidou. Um erro que Judas tentou consertar com outro erro. Nunca faça isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, diz a palavra: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Pastor, o que significa isso? Ele comprou um campo, ele ficou rico então. Aleluia! Eu vou começar a trair meu mestre para comprar um campo, é? Sabe o que significa esse campo que ele comprou? A sepultura. 7 metros de fundura. Ele comprou a sepultura dele. Ele comprou a terra onde ele foi sepultado. Então veja bem, quando tudo perde o sentido, a pessoa começa a entender que o melhor é o fim para consertar todas as coisas. É um grande erro. Quando o diabo faz tudo perder o sentido, na família, por exemplo, o filho deixa de amar o pai, passa a odiá-lo. O pai ele deixa de amar o filho, passa a odiar o filho, porque o diabo foi lá e ele retirou o sentido do sentimento entre pai e filho. Ele retirou o sentido de uma vida em família. O diabo tem feito isso. O diabo está tentando retirar o convívio de família. Ele está tentando acabar com a família. Nós vemos aí planos diabólicos para acabar com a família. Nós vemos aí movimentos se declarando contra a família. Nós vamos acabar com a família. Eu já quero dizer para esses movimentos
Eu tenho pena de vocês, porque a família é a maior instituição diante do Senhor. O Senhor ama a família, e vocês não podem de maneira alguma acabar com a família. Não tem jeito. Foi Deus quem criou, e ninguém pode tocar, ninguém pode desfazer. Vão perder o tempo nessa ideologia furada. A pessoa que defende essa ideologia veio de uma família. Olha que coisa terrível. Veio de uma família. Eu sou contra a família, tem que acabar com a família. Nasceu de um homem e de uma mulher. Nasceu dentro de uma família. Foi amado dentro de uma família e é amado dentro de uma família. Que coisa terrível é essa, meu irmão? Isso é coisa do diabo. Faz as pessoas perder o senso da verdade. As pessoas, elas vivem num mundo totalmente paralelo. É loucura total. Loucura. Loucura total. Veja bem, nós sabemos que quando as coisas perdem o sentido, o ser humano, ele começa a perder a razão, sim. Mas nós precisamos ter também o bom senso de, mesmo perdendo a razão, respeitar aquilo que é de Deus. O que são princípios, nós devemos respeitar. Eu posso perder a razão, eu posso sair fora até da minha consciência, mas eu tenho que respeitar os princípios básicos da família. Eu preciso respeitar os conceitos. Eu preciso. Do contrário, eu vou ser mais um, perdido numa vã ideologia que não vai a lugar nenhum. Então veja bem, nós estamos já no final da nossa mensagem de hoje. Para aqueles que estão em Cristo, a vida nunca perde o sentido. Aleluia. Olha, para aqueles que estão em Cristo, a vida nunca perde o sentido. Lembra que eu falei no começo da mensagem que Deus olhou para a terra, olhou para os seres humanos e viu que tudo estava perdendo sentido, estava saindo daquilo que totalmente daquilo que ele planejou, daquilo que ele sonhou. Por que estamos aqui hoje? Porque Deus não acabou com a humanidade. Deus não acabou com a terra. Por quê? Porque Deus, ele retomou, aleluia, o que devia ser retomado. O que é isso, pastor? Deus, ele vai, ele chama Noé. Você conhece a mensagem. Ele chama Noé, ele traz um propósito para a humanidade. Ele diz: Noé, você vai fazer uma arca. E a partir daquela arca, Deus preservou a humanidade, Deus preservou a terra. Então nós precisamos fazer como Deus fez. Às vezes estamos até perdendo o sentido de alguma coisa, mas precisamos voltar para a realidade. Precisamos trazer à tona novamente aquilo que estamos perdendo. Aleluia! Para aquele que está em Cristo, a família nunca perde o sentido. Para aqueles que estão em Cristo, o casamento nunca perde o sentido. Para aqueles que estão em Cristo, os filhos, por mais problemáticos que sejam, nunca perde o sentido para o pai e a mãe. Aleluia! Eu quero falar de algo que eu ouvi essa semana. Nós estamos orando pelo Everton. Ele é filho do irmão Wilton. Ele sofreu um acidente domingo passado e ele foi lançado para fora do carro a cerca de 20 metros. E ele se feriu muito e ele está internado em Uberaba. O estado dele é grave. O pai está com ele desde o primeiro momento, não saiu de perto dele, fica do lado dele. E ele mesmo sabe que sempre deu problema para o seu pai. Mas preste atenção no que eu vou te falar agora. Olha o que eu ouvi essa semana.
ele lá na UTI, quando o pai entrou, ele disse: pai, agora eu vou parar de dar problema para o senhor, que agora eu vou morrer. Aí acaba todo o problema. Amados, do que eu estou falando? Tudo perdeu o sentido para aquele jovem que está lá morrendo, que está à beira da morte. Tudo perdeu o sentido para ele. E entendeu para onde a mente dele está levando ele? Para o fim. Eu morro agora e o Senhor fica livre de mim, pai. Mas não é isso que o pai quer. O pai quer que mesmo ele dando problema, continue vivo. Porque o pai tem esperança de que um dia ele vai mudar. O pai tem esperança de que um dia ele vai se tornar uma pessoa diferente. Ele vai fazer as coisas voltarem a ser como era antes. Eu quero falar com você que Jó, você conhece a história de Jó? Ele estava leproso, ele estava à beira da morte, ele estava à beira do caos, mas não deixou a vida perder o sentido. Jó não deixou as coisas que estavam à sua volta perder o sentido. A vida, por exemplo, ele não deixou perder o sentido. A família, Jó não deixou a família perder o sentido para ele. Ele estava leproso, estava naquela situação, mas a família para ele era muito importante. Então veja bem, ele estava naquele jeito leproso, abandonado, mas o servir a Deus não perdeu o sentido para Jó. Isso é ensinamento para nós. Veja bem, Jó capítulo 19, versículo 26. Pega para você essa palavra. Jó capítulo 19, versículo 26 diz: e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei o meu Deus. Aleluia. Está vendo aí, meu irmão? A fé de Jó não perdeu sentido para ele. A fé ficou firme, inabalável, viva. Então entenda, a família não perdeu o sentido para ele. Os bens que ele perdeu não perdeu o sentido para ele, porque sabia que Deus ia restituir. A saúde não perdeu o sentido para ele, porque ele dizia: ainda nessa carne vou ver o meu Deus. Olha que coisa interessante, que ensinamento, amados. O casamento não perdeu o sentido para ele, a família não perdeu o sentido para ele, os amigos não perdeu o sentido, ele ficou firme. Hoje eu tenho mais uma palavra profética para você. A partir de hoje, faça o seu dia a dia ter sentido. Construa um dia maravilhoso. A cada dia. Faça a sua saúde ter sentido. Cuida da sua saúde. Faça ela ter sentido. A partir de hoje, faça com que a sua família venha ter muito mais sentido para você. Não deixe a sua família perder o sentido. Nós vemos que às vezes a família perde o sentido para alguém, por quê? Porque hoje as pessoas estão cansadas, trabalhando muito, às vezes tem 3 empregos. Às vezes chega em casa, vai um filho para o WhatsApp lá para o fundo, vai o outro filho lá para um quarto para o WhatsApp, vai a esposa lá para a antessala no WhatsApp, o esposo lá na sala, e aquele povo, aquela família não se encontra, aquela família está perto, distante, e de repente tudo perde o sentido. Por quê? Não tem relacionamento familiar. Então vai se perder, vai perder o sentido. Então hoje eu profetizo, você não vai deixar a sua família perder o sentido para você. Você não vai deixar o servir a Deus perder o sentido para você. Você, a partir de hoje, não vai deixar a sua fé perder o sentido. Será uma fé inabalável.
Aleluia! Esta é a mensagem de hoje. Vamos adorar a Deus, Maju? Vamos adorar com mais um hino, pelo menos mais um hino, para a gente já orar e a gente abençoar a sua vida. Glória a Deus, aleluia. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e só para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu já quero orar por você, já quero abençoar a sua vida. E eu quero apresentar algumas pessoas na oração de hoje. Eu quero estar apresentando a vida do Davi Lucas, que é filho do irmão Tiago, da liderança da igreja. Ele não está se alimentando direito e está com febre há 2 dias. Quero orar também pela irmã Camila, e para toda essa família. E eu quero dizer para o irmão Tiago, não deixa as coisas perder o sentido. Não deixa. Segue na fé. Segue a sua jornada. Retoma o sentido das coisas. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro apresentando a vida do Davi Lucas, a vida do irmão Tiago também, da Camila, Senhor, mas eu quero te apresentar também a vida da irmã Cida, a irmã Aparecida, que está ainda enferma lá na cidade de Uberaba. Eu te peço por ela, Senhor, esteja curando, esteja libertando aquela mulher. Retira, Senhor, aquela mulher da situação em que se encontra. E já te dou graças, porque o Senhor tem curado pessoas que nós temos apresentado em oração. Mas, Senhor, eu te peço ainda, esteja guardando a vida da Ana Paula, a vida do Sebastião Maciel, Senhor, lá em Goiás, lá em Santa Helena. Esteja guardando, meu Pai, a Vitória. Senhor, guarda aquela família. Esteja com suas mãos poderosas estendidas na direção daquela casa. Guarda de tudo que é doença e enfermidade. Guarda, Senhor, de todos os levantes do inimigo. Em nome de Jesus agora, eu libero a bênção a todas as pessoas que estão necessitando hoje. Recebam a bênção da cura. Recebam agora a bênção da liberdade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Damos graças ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é único. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho, a união do Senhor Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, não só agora, mas para todo e todos sempre. Amém e graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco até agora. Eu convido você para estar com a gente às 10 da manhã, neste domingo, às 10 da manhã, direto da Catedral da Família, a Avenida Dom Pedro II, número 1031, no bairro Doutor Diógenes de Souza, aqui em Iturama, Minas Gerais. Até lá!